bem-vindo a mais um painel do Fórum Economia CNN. Nesse painel nós vamos discutir um tema que é futuro, mas também já é presente, ESG. 3 letrinhas, meio ambiente, social e governança. Esses são os novos mantras da indústria, do setor corporativo brasileiro e no mundo. Comigo aqui nesse painel, Walter Schalka, CEO da Suzano, Lorival Luz, CEO da BRF, Rachel Maia, conselheira e CEO da RM Consulting, e o ex-ministro da Fazenda e hoje diretor no Banco Safra, Joaquim Levy. Meus caros, minha cara, muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou partir direto para a questão que eu acho que preocupa a nós todos hoje, começando nas nossas 3 letrinhas pela questão ambiental. Hoje o meio ambiente se tornou uma discussão que abrange as mais diferentes áreas da economia e o Brasil está numa encruzilhada. Ou ele se torna solução ou ele vira problema. E essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês. Como é que a gente chegou aqui de ser o bom moço para se tornar uma espécie de vilão ambiental? Walter, eu vou jogar essa primeira pergunta para você. Raquel, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Muito bom estar com a Rachel, com o Lorival e com o ministro Joaquim aqui junto com vocês. Eu queria dizer que o Brasil tem uma grande oportunidade nesse tema ambiental. O Brasil pode ser protagonista nesse processo global e na questão geopolítica, tendo uma participação ativa na COP26 que está chegando agora em Glasgow. Nós temos que reafirmar os nossos compromissos de redução de emissão de carbono nessa oportunidade e o nosso compromisso de resolver o problema do desmatamento ilegal da Amazônia. Nós temos que mitigar ou zerar esse desmatamento ilegal. E com isso nós reativamos e nós nos reposicionamos muito bem a partir desse momento de Glasgow para nós reassumirmos a nossa posição global na questão ambiental. O Brasil tem uma matriz energética muito limpa e pode ser ainda mais limpa no futuro, porque nós temos todas as condições de termos uma matriz eólica e solar positiva, mas o Brasil precisa endereçar essas 2 questões tão fundamentais para a nossa inserção global. Walter, pelo que você está me dizendo, Glasgow, a COP é a oportunidade para o Brasil mudar a sua imagem nessa área, ganhar um pouco aí de substância. Você concorda, Lorival? Como que você acha que o país está se preparando para essa conferência? Raquel, primeiro, boa tarde a todos aqui, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E até puxando um pouco o gancho do que o Walter estava colocando, eu acho que o Brasil tem sim, e eu sou confiante nisso, o Brasil tem uma grande oportunidade de ser um grande protagonista nesse tema para o mundo como um todo. E aí, puxando um gancho, e a gente viu até na abertura, o Brasil hoje já é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. A população do mundo cresce. Nós vamos chegar daqui a pouco a 10 bilhões de habitantes. A demanda por alimentos cresce numa proporção gigante. E isso faz com que o mundo inteiro se volte e olhe e busque uma solução para isso, uma solução sustentável. E acho que o Brasil pode sim se preparar para ser esse grande protagonista de prover para o mundo como um todo e toda essa demanda que vem, alimentos e outros produtos também, de forma sustentável. Trabalhar nisso, inclusive na COP agora, mostrando a qualidade e, de fato, o que nós fazemos aqui para que os nossos produtos sejam desejados, sejam buscados. E isso vai gerar uma demanda para o Brasil que volta através de investimento, que volta através de geração de emprego, e isso vai fazer uma melhoria para a balança comercial, e essa geração de emprego vai ajudar um outro aspecto fundamental, que é geração e uma melhor educação para o Brasil. E aí a gente trata desses temas de forma bastante robusta, mas a gente tem que ser proativo, a gente tem que ser protagonista desse cenário.
Lorival, o que você está me dizendo é que o Brasil é essencial nessa discussão e precisa assumir o seu papel de protagonista. Isso. Rachel, nos seus contatos, você conversa com gente no mundo todo, como é que está a imagem do Brasil hoje na questão ambiental? Primeiro, mais uma vez, prazer, Walter, Lorival, ministro, você, Raquel, muito querida, a todos que estão aqui nos assistindo. Sim, nós temos a responsabilidade de sermos protagonistas, né, neste momento, não só pela COP, mas eu acho que nós temos que entender internamente que a sustentabilidade vai muito além do ambiental. Toda essa responsabilidade, todo esse aprendizado que estamos hoje vivendo no momento pandêmico, não pós-pandêmico, mas no momento pandêmico, onde nós temos a necessidade de entender a descarbonização, onde nós temos a necessidade de entender o reflorestamento, como fazer tudo isso. Então, essa é a nossa responsabilidade. Antes de mostrar qualquer coisa para a COP, nós temos que fazer a nossa lição de casa. Assim que entenderem que o Brasil, que eu acredito que estamos no caminho, que o Brasil, de fato, se tornou o protagonista da nossa história, a coisa começa a fluir. Então, eu acho que estão esperando ver o nosso posicionamento. Eu acredito que tem muita gente boa aqui e que vai se posicionar. Ministro, trazer uma questão um pouco mais técnica para o senhor, para ver a sua avaliação. O Brasil se comprometeu em terminar com o desmatamento zero até 2030 e com as emissões de carbono até 2050. Estamos muito tímidos nessa discussão, ministro? Boa tarde. Então, eu acho que o compromisso de diminuir ou acabar com o desmatamento nunca é cedo demais. Inclusive, há no próprio Congresso Nacional proposta de que isso fosse feito a partir de 2025. Para isso, vai ser necessário um grande compromisso de toda a sociedade, principalmente do governo, mas nós temos condições de fazer isso, sim. Há poucos anos atrás, o desmatamento era menos da metade do que é hoje, tá certo? Então, significa que a gente pode cortar pela metade rapidamente para alcançar onde a gente já estava alguns anos atrás. A outra questão é o seguinte: o ganho de você acabar com o desmatamento é enorme, porque metade das nossas emissões de carbono são decorrentes do desmatamento. E, portanto, os nossos compromissos internacionais já previam que a gente ia continuar nesse esforço de reduzir as emissões, principalmente eliminando o nosso desmatamento. É a nossa missão número 1 e é uma missão que não diminui nada o crescimento econômico, não diminui nada a renda das pessoas, pelo contrário, vai abrir uma porção de oportunidades para a nossa economia. Agora, precisa uma coordenação, um foco a nível de governo. Muitos governos estaduais já estão trabalhando forte nisso e eu acho que a gente, até com apoio da sociedade, apoio do setor empresarial, a gente vai chegar lá. Walter, o ministro trouxe um dado muito interessante para nós. Ele disse que até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, o nosso desmatamento era metade. O que aconteceu? Nós temos dois problemas para serem resolvidos lá. Um primeiro problema é comando e controle. Nós temos que evitar que haja desmatamento ilegal que não beneficia absolutamente ninguém, a menos daqueles ilegais que estão lá. Mas nós temos um problema adicional lá, que é o problema social. Nós temos várias pessoas que trabalham nesse mundo ilegal porque é a única forma de renda que tem. Para poder reverter essa situação, a nossa visão é que o Brasil poderia monetizar os créditos de carbono que tem na Amazônia e usar esses créditos de carbono através de um sistema, em inglês se chama Cap and Trade, onde o Brasil teria um allowance, um limite de possibilidade de emissão de carbono, e ficando abaixo disso, o Brasil poderia negociar esses créditos de carbono com os países, prestando serviços ambientais para o mundo. E com isso, usando esse recurso para investir nas questões sociais da Amazônia. Então, fazendo dessa forma, resolvendo a questão fundiária e resolvendo uma outra questão, que é a rastreabilidade dos produtos, nós teríamos a questão perfeita, porque combinaríamos o ambiental com o social, que é tão fundamental para aquela região. Vou pegar a deixa e vou trazer para a Rachel. Lorival, já vou em você.
Como resolver a questão social na Amazônia, Rachel? Porque o Walter, lembrou muito bem. Ali vive uma comunidade de pessoas que precisa tirar o sustento dali. Como resolver? São várias comunidades, né? Não apenas as indígenas, mas são várias comunidades. Hoje nós estamos em processo de entendimento do ASG ou do ESG. E quando nós conseguimos colocar o ambiental, que é fundamental, de extrema importância e que o Brasil tem que se posicionar como protagonista do processo, e o social, né, que nós temos uma demanda recorrente e crescente deste processo, mas que por diversas vezes o financeiro, o tripé, que é o negócio e o tempo bem feito, não se adequa à pessoa, este tripé tem que estar muito claro. Não adianta simplesmente o corporativismo tratar de negócio em um tempo satisfatório. Se nós não entendermos como colocar pessoas, como tratar pessoas, como tratar a sua diversidade no seu mais amplo sistema, na sua amplitude da palavra, nós vamos ficar aqui discutindo, indo e vindo, tratando de questões não só indígenas, mas de raça, de intolerância, com várias questões, e nós vamos voltar ao mesmo, ou que seja, na Amazônia ou em qualquer outro lugar do Brasil. Se nós não tivermos este pensamento inclusivo e que traga a abrangência para as pessoas que elas pertencem e que elas podem reivindicar, sim, por voz e vez, nós vamos continuar só falando do ecossistema financeiro sem dar a devida importância à pessoa. Então, sim, nós temos que lidar com a importância das pessoas, das regionais da Amazonas, mas nós temos que lidar com este conhecimento de uma forma abrangente e nacional. Se nós não tivermos este letramento, este conhecimento de forma genuína, que nós temos que tratar as pessoas não só com respeito, dignidade e dar aquilo que ela merece, nós vamos sempre voltar atrás deste mesmo tema. Nós estamos querendo defender a Amazonas, mas nós estamos dando direito das pessoas ir e vir, nós estamos dando direito à pessoa se sustentar. Como eu estou fazendo isso de uma forma analítica e verdadeira? Eu tenho que olhar e me perguntar, e me questionar. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo isso? Então, antes de levar essa abrangência para o COP, nós temos que perguntar para nós, para a primeira pessoa do singular, como eu estou tratando deste tema aqui no Brasil. Eu vou, então, pegar o seu gancho e trazer aqui para o Lorival. Lorival, o que a Rachel está nos trazendo é que o ESG é também uma mudança de mentalidade, de cultura. E aí eu queria trazer essa questão para você. No Brasil, ainda é uma questão, como se diz no provérbio, só para inglês ver, ou já é realidade? Olha, que eu acho que nós estamos evoluindo. Eu acho que sim, ainda existe uma parcela, e aí geral, população, empresários, políticos, que ainda tratam o ESG como algo que precisa ter, então eu vou ter lá para inglês ver. Mas eu acho que, no fundo, a grande maioria hoje já enxerga esta questão de forma efetiva, já entende que o que nós vivemos hoje, a emergência climática e o tema de sustentabilidade é necessário, é algo que não dá mais para a gente viver e tomar decisões sem que isso seja parte das nossas decisões. E aí eu trago um exemplo, o Walter, os demais vão saber, sempre quando a gente vai olhar ou olhava investimentos antes, você olhava só se a taxa de retorno era boa, ou seja, só o lado financeiro. Hoje, na BRF, a gente já toma decisões não necessariamente só olhando a taxa de retorno, mas olhando sim o quão sustentável, o quão positivo a gente está sendo para esse tema de sustentabilidade. E não só isso, também quão inclusivo nós estamos sendo para o efeito social, que é o que a gente está falando no caso de Amazônia, que tem muita gente que vive daquilo. Nós precisamos criar condições para que eles não fazem isso porque eles querem.
mas eles não têm opção. Nós precisamos criar opção. E como é que nós criamos opções? Sendo sustentável, uma economia sustentável, com uma produção sustentável que vai aumentar a demanda pelos nossos produtos no mundo inteiro, e isso volta com investimento na geração de empregos, investimento na educação, na capacitação, e essas pessoas vão estar abertas e vão ter outras oportunidades e vão enxergar outros horizontes. Então, acho que é isso que a gente precisa ser, é mais inclusivo e ter ações práticas. E aí, não só pensar no efeito, vamos chamar, marketing, que é o que você está colocando, mas sim trazer isso na essência, na nossa cultura, na tomada de decisão que a gente tem a cada dia. Raquel, se você me permitir, para complementar o que o Lorival colocou, eu acho que nós temos duas questões geracionais que nós temos que endereçar. A primeira é a questão ambiental. Nós não podemos permitir mais que haja um crescimento da questão dos gases de efeito estufa, carbono na atmosfera, e nós temos que tomar ações agora. Não dá para procrastinar para 2050, para 2040, como muita gente tem colocado empresas e ou países. Nós temos que tomar uma ação coletiva de descarbonização da economia para nós não atingirmos um ponto de não retorno na questão ambiental. E um segundo ponto que nós temos que fazer é a questão da desigualdade das oportunidades, as desigualdades que nós temos na sociedade como um todo, que nós não estamos conseguindo endereçar da forma adequada. E nós temos que gerar essa igualdade de oportunidades ou mitigar essa desigualdade que nós temos hoje. Essas questões geracionais são questões que têm que envolver 100% da população global. Nós não podemos, na questão ambiental, pensar que seja uma questão local, uma empresa, um setor ou um país. Nós temos que olhar como a economia global endereça essa situação. Então, a minha percepção é que essa questão de greenwashing, de pessoas fazendo ações para parecer bonito na questão ESG, é uma questão que vai ter muito pouco espaço para acontecer. Nós vamos ter que cobrar das empresas, cobrar dos países, cobrar das pessoas ações imediatas na reversão desse quadro. Valtteri, vou aprofundar isso um pouquinho mais com você mesmo. O que você está colocando é que não basta ter uma meta lá para 2050. Qual é a solução, então? Metas intermediárias? E isso tem que ser feito a nível de governo, isso tem que ser feito a nível de cada empresa? É algo combinado? Como você imagina? Eu acho que não vai ter espaço, Raquel, para nós acharmos subsídios de carbono para setores. Todos os setores vão ter que reduzir, e no mundo inteiro. Então, por isso que acho que Glasgow é uma oportunidade única, e eu faço e chamo a outras empresas privadas e os governos dos países para se entenderem, para nós criarmos um mecanismo de carbono global, onde os países ou empresas que não atinjam as metas sejam penalizados pagando pelo carbono, e países que fiquem melhor que a meta sejam beneficiados com isso. Com isso, nós vamos criar um mecanismo de incentivo ao investimento na descarbonização. E esse é o modelo que eu acredito que vai endereçar a questão da redução do carbono de um lado, com investimentos adequados nesse processo. Quer complementar, Lorival? Só para complementar rapidinho. Sim, o que o Walter falou, eu acho que é perfeito. E o ponto é, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Cada indivíduo, cada empresário, cada governo. A gente não pode deixar achando que o outro vai fazer. Se cada um fizer a sua parte, o todo vai se resolver. E eu vou te dar um exemplo do que a gente anunciou e fez recentemente. Nós estamos construindo, fazendo um parque eólico com o objetivo de autogeração de energia limpa, para que a gente tenha isso, e isso atenda agora 1/3 de toda a energia que a nossa empresa precisa. E a gente já está trabalhando num outro para fazer outros 2, mais 1/3 disso. Ou seja, se cada uma empresa dessas fizer isso, olha o impacto que isso pode ter no mundo. E não é só empresa no Brasil, empresas fora também. Então, a gente tem que sair do discurso, daquilo que pode ser feito e fazer, ter ações efetivas, compromissos efetivos, mas com efetividade no feito e não só na promessa, no discurso. Rachel, você enxerga as empresas efetivamente fazendo ou só algumas poucas?
Eu posso voltar aqui um pouquinho na resposta do Walter? Walter, é fantástico quando, né, você traz esse ponto muito relevante do ambiental e com todas as suas implicações, mas eu volto a insistir na conexão que nós temos que dar no social, o que está muito bem explicado, mas ao mesmo tempo, sabe o que está faltando? Um pouco de paciência às vezes. Porque nós entramos numa roda de discussão e muitas vezes, óbvio, o investidor ele quer ver a sustentabilidade no final do dia, vamos ter o retorno. E o ter retorno que é esperado. Mas isso tudo, nós já estamos neste momento conectando ao social, aonde nós precisamos de uma equidade gritante e galopante para todos. Isso é muito importante. Então, eu quero, sim, frisar e enaltecer a importância de falarmos de todo o efeito ambiental. Mas é imprescindível trazermos com total relevância o peso do social e o quão mal dividido foram as coisas. Então, que por isso, neste momento, nós temos que reconhecer tudo o que foi feito, o que não foi feito e refazer. Então, muitas vezes, nós vamos ter que dar alguns step backs, aprender alguns passos para trás, aprender como equacionalizar e tratar com equidade as questões que nós não tratávamos ou não tínhamos este olhar e refazer o processo. Porque o ambiental e o social e a governança, ela só vai andar de uma forma proveitosa e que tenhamos ganho nesse processo quando soubermos, sim, dar importância e olhar com a mesma paciência e tolerância quando eu estou falando de investimento, mas quando eu estou falando também da desigualdade. Porque, caso contrário, das empresas que eu estou no conselho, sim, nós temos debatido e eu tenho ficado muito feliz com este retorno e a abertura que eu tenho visto para o social. Mas é de uma forma, podemos falar que isso está de uma forma linear e abrangente? Não, ainda não. Então, nós temos muito a fazer. Muito trabalho a ser feito. Muito trabalho a fazer. Então, isso é um aprendizado. Nós temos que insistir todo instante o quão importante o social nessa conta, ela se faz necessário estar presente. Ministro, como que o senhor enxerga o papel do setor financeiro, que é aquele que dá o empréstimo, é aquele que dá o crédito? Hoje, no Brasil, empresas que não têm uma boa governança, que não respeitam o meio ambiente, que não trabalham a diversidade, já são penalizadas na hora de tomar um empréstimo, ou isso ainda não chegou aqui? Não, totalmente. O setor financeiro está muito engajado na questão do ESG, dos 3 componentes, e você sabe, até antes de ser moda, vamos dizer assim, ser conhecido, a gente tem uma convicção de que, por exemplo, uma empresa que tem uma má governança, se você é um investidor, você vai querer ser um investidor numa empresa assim, uma empresa que maltrata os seus empregados, seus fornecedores, essa não é uma empresa que você queira estar envolvida, tá certo? Outra coisa, o setor financeiro, além de dar empréstimos, que nem você falou, nós fazemos a gestão, por exemplo, de investimento. No Safra, a gente tem milhares, milhões, na verdade, de pessoas que confiam seu dinheiro para a gente fazer a gestão. Eu não vou querer investir numa empresa que, por exemplo, maltrata o seu acionista minoritário, que é uma má governança, ou uma empresa que não presta atenção na parte ambiental, porque ela vai ter riscos que vão afetar o seu retorno mais cedo ou mais tarde. Então, já de muito tempo, o setor financeiro, na parte de gestão de recursos, ela olha todos esses aspectos, tá certo? Na hora de fazer as suas decisões de investimento. E a gente acredita que, no médio prazo, as empresas que têm não só uma boa reputação, mas também um bom controle, bons mecanismos de acompanhar esses que podem ser fontes de risco, vão ter um retorno diferenciado.
e a mesma coisa para os empréstimos. Aliás, tem várias regras que você limitam o empréstimo que você pode fazer para companhias que, até nos casos exagerados, tenham trabalho como se fosse trabalho escravo, ou então empréstimo para empresas que compram, por exemplo, animais de áreas desmatadas, coisas desse gênero. Você tem que fazer um conhecimento do seu cliente para evitar você ter exposição a essas coisas. Nesse sentido, aliás, eu acho que o que o Schalka falou no começo, em relação a você ter o cumprimento da lei, é fundamental. A começar pelo seguinte, principalmente no caso da Amazônia, se você tem uma atividade ao lado, uma atividade legal, ao lado de uma atividade legal, ela faz uma concorrência desleal que ela vai impossibilitar a atividade legal funcionar. Essa é o grande desafio. A gente até pode querer dar apoio, investir, fazer todas essas coisas, mas a gente nunca vai conseguir ter um crescimento dessas atividades que vão gerar bons empregos, vão ser empresas sérias, se você deixar as outras proliferarem. Já o exemplo, por exemplo, de muitas empresas que tentaram fazer uma gestão sustentável da madeira, tá certo? Como é que eu vou fazer uma gestão da madeira sustentável com todos os controles que isso existe, se no lado, daí a alguns hectares ou alguns quilômetros, você tem alguém que está desmatando tudo e vende por 1/3 do teu preço? A mesma coisa, qual é o incentivo que alguém vai ter para ter uma pecuária sustentável, uma pecuária, às vezes, integrada, um pasto que ele vai cuidar bem e não ficar emitindo, não deteriorar, aumentar o carbono no solo, se ao lado você tem uma outra fazenda que desmatou tudo, faz qualquer coisa. No longo prazo, a outra fazenda vai até falir. E aí o dono, que não investiu nada, vai desmatar mais adiante. E você, que estava fazendo a coisa certa, não conseguiu crescer. Então, isso é muito importante para a gente ter crescimento econômico e vencer no desmatamento e realmente ter os objetivos que a gente quer de emissões. Sim, fala, Raquel. Vou interromper o senhor para pegar a sua metáfora e jogar a questão de novo para o senhor. O senhor estava comentando da concorrência entre uma fazenda e outra, aquela que faz o seu dever de casa na questão ambiental e aquela que não faz. Vamos trazer isso para os países. Há uma concorrência entre um país e outro, aquele que faz o seu dever de casa e aquele que não faz. O Brasil está assistindo recorde de desmatamentos, temos uma imagem complicada lá fora. O senhor enxerga hoje um aumento do custo do crédito para as empresas brasileiras por conta disso? Olha, começa a ver, porque tem um investidor que não quer vir para o Brasil, tá certo? Ele simplesmente diz que não vai. Hoje na Amazônia, aliás, o desenvolvimento da Amazônia cada vez está enfrentando mais esse problema, porque diz, não, a Amazônia é muito complicado, eu não quero nem encostar ali. Então você afasta o investimento exatamente que você precisa para você estar criando aqueles empregos, para ter outras atividades de melhor qualidade, etc. Então, como em tantas coisas na vida, você ter o cumprimento da lei, você estar certo, é fundamental. E não é só na Amazônia. A gente agora tem uma ameaça de que outros setores vão também sofrer retaliação. A Europa já anunciou que vai botar lá um imposto da fronteira. Então, você pode estar importando uma coisa que foi produzida sem nenhuma pegada de carbono, mas se ela vem de um país que emite muito, eles vão botar ali um imposto extra e você não vai conseguir vender porque o teu produto vai ser muito mais caro do que o produto do concorrente. Então, por isso que cada vez mais essa questão da sustentabilidade não é só uma questão, como foi dito aí, existencial, porque se a temperatura subir, não fica ninguém aqui para contar a história. Mas, mesmo no curto prazo, é uma coisa que vai começar a machucar todas as empresas e atrapalhar o emprego de todos os brasileiros. Lorival e Walter, quero trazer uma questão dele para os dois. Vocês dirigem grandes empresas exportadoras. Vocês sentem barreiras ou ameaças de barreiras aos produtos brasileiros? Deixa eu falar aqui, eu passo para o Walter, mas eu queria só puxar um gancho, uma coisa que o ministro está falando. Hoje, para esse tema de sustentabilidade, do social, mesmo a governança, hoje ainda falta um padrão. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai
risco de crédito financeiro, você tem lá as agências de rating que dão lá o rating para cada uma das empresas. Em cima desses ratings, você tem fundos, investimentos que só podem investir em determinadas categorias. Isso, para o ESG, para sustentabilidade, para tudo, não existe ainda essa padronização. Então, hoje, toda empresa vai lá e diz, olha, eu sou a mais sustentável porque eu fiz uma pesquisa aqui, um instituto tal. Isso atrapalha na hora de ter exatamente essa avaliação. Porque hoje o investidor, ou mesmo o banco, tem um pouco de tudo. Não está ainda existindo esse diferencial. Esse diferencial de preço quando você vai emitir um bond ou vai tomar um empréstimo. Os bancos, os investidores ainda olham lá a dívida líquida por EBITDA, dizem isso, e ainda não tomam uma decisão de dizer, olha, essa empresa não vai ter crédito, essa empresa não vai acessar mercado porque ela não se qualifica em padrões mínimos e tal. Então, isso ainda tem um caminho a ser feito, mas eu acho que a padronização e se criasse efetivamente ratings que pudessem ser claros e que todos entendessem o padrão, acho que seria mais fácil. E aí, respondendo a tua pergunta diretamente, a gente tem sim dificuldades. Tem dificuldades de, por exemplo, nós somos hoje o maior exportador de frango do mundo, poderíamos exportar mais, mas a gente tem dificuldade de entrar em outros países. Nós poderíamos entrar e exportar mais para a Europa, mas é difícil. É difícil você conseguir ter as negociações, difícil você ter a abertura, porque exige não só a relação empresa e ter o produto com qualidade, existe uma relação diplomática entre os países, uma relação diplomática e também com temas de sustentabilidade, econômicos e outros. E isso fecha ou não abre, melhor dizendo, não abre algumas portas. Quando não abre algumas portas, eu não invisto mais, eu não gero mais empregos e coisas que a gente poderia estar fazendo. Rachel, eu já quero trazer para você essa questão dos padrões que o Lorival mencionou, mas queria ouvir o Walter sobre isso. Walter, você sente ameaças ao produto brasileiro lá fora por conta de desmatamento, governança ruim, pouca diversidade nas empresas brasileiras? É inegável que o mundo conviveu e irá conviver com barreiras comerciais e subsídios locais. Isso é inevitável. Só que agora nós estamos criando mais um parâmetro em relação a isso, que é a questão ambiental. A Europa acabou de criar um imposto específico para alguns setores, que é uma taxação de carbono que vai ser feita. Isso é mais uma barreira, na minha opinião, comercial. Eles travestem isso de uma questão ambiental, mas é uma questão comercial de proteção da indústria local. A minha percepção é que o Brasil não pode entrar nessa armadilha. Se o Brasil performar adequadamente na questão ambiental, o Brasil não vai ter mais essa barreira sendo colocada para as nossas exportações. Então, isso não chegou ainda para o nosso setor. Nós estamos absolutamente protegidos pela questão ambiental. Nós somos sequestradores de carbono hoje, não só a Suzano, mas outras empresas do setor também estão na mesma situação, muito positiva. Então, nós somos um dos últimos da fila, mas para termos essa barreira. Mas o Brasil não pode entrar nessa armadilha. Então, a gente pode fazer o contrário, Walter? A gente pode ter direito a um prêmio verde? Nós deveríamos ter direito a um prêmio verde no Brasil. Assim, o Brasil é um país que poderia, sim, prestar serviços ambientais para o mundo e, com esses recursos, resolver o problema que a Rachel tão bem coloca da questão social. Nós temos uma desigualdade de oportunidades no Brasil e nós precisamos criar recursos, obter recursos para endereçar isso. O Prêmio Verde é uma solução para isso. Rachel, eu queria que você comentasse um pouco a fala dos dois. Primeiro do Lorival, que fala nessa questão de que ainda não há um padrão para dizer se a empresa está cumprindo ou não está fazendo o seu papel, e aí o investidor realmente poder se colocar. Você acha que é possível estabelecer esse padrão? E um pouco o que o Walter fala também da questão de como usar esse Prêmio Verde para resolver os problemas sociais.
Sim, não existe um padrão. Ainda pegando um gancho que o ministro falou, do setor financeiro, eu acho que existe uma abertura para que o setor financeiro entenda como trazer mais do social, mais da diversidade para dentro de casa e assim ter um olhar um pouco mais equitativo. Existe esse movimento e está acontecendo. Quanto ao padrão, o que é padrão? Né? Dentro de um país que foi tão injusto, né, com a diversidade, com os minorizados. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, né, com este termo aqui no Brasil. Ainda não temos esse termo propriamente estabelecido. Eu colocaria dessa forma. Então, sim, nós temos a responsabilidade de criar essas oportunidades essas que muitas vezes tem que ter o nosso olhar crítico, caso contrário, nós deixamos passar, porque o valor à diversidade já tem. Nós não estamos pedindo para dar o valor à diversidade, nós estamos pedindo para que se abra mais oportunidades para que a diversidade faça parte do papel protagonista que ela tem direito, voz e vez aqui. E eu acredito que o Walter, né, com todo esse conhecimento que ele traz do ambiental, que acho que é fantástico ouvir, mas sim, nós podemos ganhar mais com o verde, nós podemos ganhar mais subsidiando o mundo com tal, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui dentro de casa, quando nós equacionalizarmos bem o que está acontecendo aqui. Então, tem muitas empresas, como eu faço parte, né, de conselhos, que já estão se organizando dentro de casa, tentando fazer com que criar uma governança para entender como aplicar esse ESG dentro de casa. Né? Mesmo que o mercado, mesmo que os ratings, mesmo que não tenha como ainda ser medido globalmente. Mas as empresas estão se movimentando porque elas não querem esperar simplesmente ser cobrada pelo externo. Então, este movimento eu também estou vendo, porque eu faço parte desse universo corporativo, mas acredito que temos oportunidade de acelerar. Eu acredito que nós temos oportunidade de criar essa governança, sim, que nos cobre muito mais de um resultado acelerado nesse processo. Aí sim nós combinamos bem o ambiental com o social, dentro de um Brasil que pode ser protagonista, sim, em vários aspectos, não só no ambiental, mas no social. Ministro, quero aproveitar a presença do senhor, sei que o senhor está com um tempo curto, e trazer uma questão que o Walter já mencionou. Crédito de carbono. Como é que o Brasil lucra com isso? Olha, lucra se preparando, se organizando, tendo uma estratégia bem definida. Essa tem que ser a prioridade número 1, inclusive agora em Glasgow, tá certo? Porque é lógico que é uma grande competição entre países, tá certo? E nem todo mundo vai reconhecer as boas coisas que se faz no Brasil. Então a gente tem que ter propostas muito bem amarradas para a gente ter credibilidade e poder ganhar nisso. Olha, tem inúmeras maneiras, tem diversas formas de mercados de carbono, tá? Desde o mercado de carbono aqui dentro do país, o mercado que tivesse aqueles tetos, né, como foi mencionado no começo, e permitisse, reconhecesse os benefícios que o setor de soluções naturais, quer que seja o setor das florestas, quer que seja o setor de uma agricultura de baixo carbono, quer que seja a integração da agricultura com a floresta. Tem muitas maneiras de fazer isso, de reconhecer isso para minimizar o custo do Brasil diminuir as suas emissões. Também temos todo o capítulo dos biocombustíveis, tá certo? Então a gente tem muita coisa a nosso favor, precisamos agora nos organizar. Só para te dar uma ideia, por exemplo, na Amazônia, você ainda tem muitas terras públicas que não têm destinação. Hoje, uma das coisas que se poderia fazer é transformar essas terras públicas em reservas. E aí você vai conseguir ter algum tipo de pagamento, porque você transformou uma terra que não tinha destinação clara numa reserva. E você pode usar os recursos que você ganhou, não só para policiar, tomar conta, proteger essas terras, mas também, por exemplo, apoiar
os pequenos produtores para desenvolverem atividades que sejam sustentáveis, bioeconomia vem a ser isso, eles também terem os recursos de protegerem suas próprias terras, porque às vezes acontece desmatamento na terra de um pequeno produtor. Pode ser que às vezes seja porque ele está precisando de um pouquinho mais de terra, mas muitas vezes é porque alguém foi lá e tirou e ele não tem nem como se defender. Então, você pode lucrar e, inclusive, abordar, com o dinheiro que você vai obter daí, muitos desses desafios sociais, esse legado social que a gente tem que resolver, que a Rachel mencionou. Só precisamos nos organizar e com muita urgência. E aí eu acho que lideranças sociais, que nem a Rachel, aí todo o trabalho, Lorival, a Suzano, faz toda a diferença para o Brasil. E eu acho que o governo federal está até começando a escutar esse movimento tão forte dentro do Brasil. Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, diretor do Banco Safra, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Nós temos mais uns minutinhos e eu vou pegar a deixa do ministro e trazer para você, Walter. Ele disse que o governo começou a escutar esse movimento no setor empresarial que é tão forte. E a gente viu mesmo um movimento muito intenso que culminou até na troca de um ministro. Mudou algo? Eu espero que essa mudança tenha efeitos práticos. Ainda nós não visualizamos isso. Nós precisamos enxergar as consequências das ações que nós vamos tomar. Nós precisamos continuar buscando uma solução para o desmatamento ilegal da Amazônia, que não vem acontecendo ainda. Nós vamos ter esse ano o recorde disso. É inegável que o que nós estamos vendo é que o desmatamento ilegal da Amazônia está ajudando no problema, infelizmente, da questão da seca do Sudeste. E isso nós temos que resolver de uma forma bastante rápida. Temos um segundo problema para resolver, que é o posicionamento do Brasil perante a questão de Glasgow. Eu espero, e nós temos que construir pontes e soluções. Nós não estamos aqui para apontar responsabilidades e culpados, nós estamos aqui para construir soluções que a iniciativa privada, junto com o governo, consiga chegar a bom termo nessas questões que são tão fundamentais para o Brasil. O que o Walter está dizendo é que de boas intenções temos muitas, mas está faltando ação prática, Lorival, você concorda? Eu acho que a gente tem que começar a ver, tem que ver ações efetivas. Eu acho que não tem mais espaço para promessas, para sonhos. Eu acho que a realidade, o momento é agora. A emergência climática está acontecendo, é agora. E nós, e aí todos nós temos que nos incluir nisso, porque cada um de nós, indivíduos ou como empresários, nós somos responsáveis pelo futuro do planeta. E nós temos que assumir essa responsabilidade, sermos protagonistas e cada um, na sua área de atuação, ao seu alcance, tomar decisões efetivas. Se A não está fazendo como deveria, que a gente, como B aqui, que a gente faça os investimentos, mesmo que não venha trazer o retorno agora, mas eu tenho certeza que vai dar orgulho para todos nós o legado que a gente pode deixar para a próxima geração. Porque eu não quero ser um dos responsáveis por ter destruído o planeta, mas sim por revitalizar o planeta. Rachel, você acha que o governo brasileiro entendeu que ele é responsável também pelo futuro do planeta? Eu gosto muito do que o Lorival acabou de dizer. Se não tem alguém fazendo, a gente tem que pegar e fazer. E cobrar, desafiar. E se colocar no papel de estar desafiando significa fazer o diferente. E fazer o diferente vai chocar. E nós temos que estar preparados para tal. Então, sim, a mudança é necessária, não necessariamente toda essa mudança está vindo da onde desejávamos, mas nós temos que nos posicionar por querer a mudança, por desejar a mudança. Então, enquanto um não move, nós nos movemos e mostramos como deve ser feito. Já acho que com isso nós encerramos o nosso painel, acho que com chave de ouro. Muito obrigada a todos e deixamos essa mensagem que se A não está fazendo, que B aqui o faça. Muito obrigada. Obrigada, Walter, Lorival e Rachel.
Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, obrigado.